Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Armazém Entrevista. Hoje eu recebo aqui o Cláudio Borrelli e o Cripta Jan, que são, respectivamente, o diretor e o roteirista do filme Urubus, um filme nacional que está sendo, inclusive, muito elogiado aí. Eu já quero começar com isso. Pergunto aos dois, para começar, como está sendo, assim, a recepção? Como está sendo essa experiência para vocês? Uma coisa, Leonardo, assim, desde o início, assim como a gente sempre teve muita dificuldade, do círculo mais perto e sobre o tema, né? Falar sobre pichação, sobre o Djan sempre falou assim, não, Claudião, deixa lá, o que é nosso está guardado, o que é nosso está guardado. Aí esses dias até brinquei com ele, falei, Djan, parece que agora estão começando a entregar o que era nosso que estava guardado, porque foi muito difícil, Leonardo, fazer o filme, sabe? Muito. Pô, a experiência é muito gratificante, né? Tá tendo esse retorno de um projeto que a gente trabalhou tantos anos, né? Sem saber ao certo quando ia sair, como ia ficar, né? Teve essa limitação financeira e ninguém botou grana no filme, então o filme foi feito com os recursos que dava para fazer, né? Tem um mérito do Cláudio aí muito grande nisso. E eu acho que dentro do que a gente tinha em mãos e do que a gente trabalhou, eu acho que o resultado está sendo muito bom e está sendo muito legal ter esse retorno agora, né? Tanto da galera da imprensa, crítico de cinema, como da galera da rua também, né? Alguns manos da rua já assistiram e estão bem satisfeitos, assim, eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. E eu queria saber, Djan, aproveitando aí que você já está com a palavra, é, a história que o filme conta é uma história vivida por você, né? Eu queria que você entrasse um pouco mais nisso, assim. Quais episódios de fato foram vividos por você? O que foi criado para a narrativa, para a ficção, personagens, tudo mais? Como que é isso? Então, o filme ele é um entrelaçado de histórias que eu vivi e de histórias que eu ouvi, né? Ou presenciei ou acompanhei. Então, eu não fiquei muito apegado nessa coisa da minha biografia, sabe? O filme não é uma espécie de biografia da minha Perfeito. trajetória, mas ele tem muita base, né, no que eu vivi, né? Muitas ações ali, fugas, muitas histórias, mas, como eu falei, a gente não se preocupou mais com a realidade da história, entendeu? De atender uma lógica para a história, porque fazer cinema é diferente, né? Não dá para você ser tão específico quanto a vida real, entendeu? Claro, E, perfeito. o Djan já tinha vindo de 2 documentários. Isso, vocês já tinham trabalhado juntos, né? Não, na verdade, o Djan fez o primeiro documentário, que é o Picho, do João Weiner, Perfeito. e o segundo documentário, chamado Pichadores, que é de um diretor da Finlândia, que eu só fui entrevistado porque a gente já estava no Isso, processo do roteiro. exato. Eu fui entrevistado É, lá com o Djan. perfeito. E Cláudio, assim, pesquisando sua carreira e tudo mais, a gente pode ver que você tinha tem, né, uma carreira de muito renome no mercado publicitário, né? Fez campanhas aí que passavam no horário nobre da TV e tudo mais. E eu queria te perguntar, assim, o que te provocou a querer ir trabalhar com o cinema, né? Levar o seu trabalho não só mais para publicidade, mas também para longas metragens. Foi um desejo seu? Foi motivado por querer contar essa história? Enfim, como é que veio essa provocação que te levou por esse caminho? Eu, na verdade, comecei no cinema sem ter começado, porque quando eu me formei em cinema, foi na Era Collor, que tinha final da Era Collor, que tinha acabado com tudo. Então, a publicidade era a sobrevivência ali de tudo, de renovação de equipamento. Só que a publicidade te dá uma grande vantagem que você aprende muito a filmar. Muito a filmar. Aí, depois disso, de uma breve carreira na publicidade, eu voltei para Los Angeles e tentei lá de novo.
foi um desastre total, porque eu não consegui nada e perdi tudo que eu tinha. Aí voltei e tive que voltar de novo para fazer filme, para fazer comercial. E aí, nesse tempo, foi o tempo que eu consegui me recuperar e que a minha carreira foi andando, fui fazendo coisas cada vez maior, e aquilo foi me dando uma experiência muito forte do filmar, né? De aprender a filmar, mas sempre pensando em fazer o filme. Quando estabeleceu, e eu vi que aí já foi, abri a Produtora em 2004. Aí, 2006, 2007, eu já comecei a fazer um outro roteiro, e aí parei e me interessei, quando eu me interessei pela pichação, em 2008. E aí então, assim, o cinema sempre foi o objetivo. E eu demorei muitos anos para poder fazer. Mas sempre foi. Nunca... Eu até brinco, assim, eu não sou... Às vezes as pessoas me chamam de... você é publicitário, assim. Não tenho, assim, tenho uma gratidão enorme pela publicidade, mas eu não sou um publicitário. Eu sou um diretor de cinema que conta histórias de publicidade. Até porque o tipo de filme que eu faço na publicidade são de narrativas. Eu nunca fiz videoclipe, essas coisas nunca me interessou. Eu sempre me interessou em contar histórias, entendeu? E qual foi, assim, evidentemente que tirando questões técnicas, estruturais, duração e tudo mais, personagens, qual foi a grande diferença, assim, do ponto de vista de trabalho mesmo que você sentiu entre filmar para publicidade e filmar agora para longometragem, para ficção? Assim, foi muita diferença. Mas uma diferença previsível, porque eu previ essa diferença. Por exemplo, na publicidade, eu desenho o filme inteiro. Eu sou o tipo de diretor que me desgasto muito, porque eu vou na locação, aí eu levo a câmera, daí eu desenho aquilo. Eu desenho o filme exatamente o que eu vou filmar. Se eu te mostrar um filme filmado e te mostrar um shooting antes, eu fiquei meio conhecido no mercado um pouco por isso, por essa precisão. E o filme, eu sabia que eu ia fazer totalmente ao contrário. Eu não desenhei, eu me preparei muito, mas eu não desenhei, não fui, teve locações que eu visitei no dia, então eu fiz muito de improviso, mas já sabendo que era assim. Uma coisa que mudou só, nas propagandas, eu costumava, nos últimos anos, 5, 6 anos, a fazer câmera também, né? Com a digitalização, se filma... até brincava assim, muitas câmeras na mão e nenhuma ideia na cabeça, porque você filma com 5, 6 câmeras. E aí, no primeiro dia, no segundo dia, eu já disse assim, não vou conseguir fazer câmera. Isso é uma coisa que já mudou. Me dedicar totalmente a eles ali, sabe? Mas eu me preparei muito e eu fui nessa improvisação bem pensado, assim, bem preparado, sabe? Urubus, ele conta uma história de pichadores e eu queria saber, assim, de vocês dois. O filme tem como um dos principais episódios a questão de quando os pichadores foram até a Bienal de Arte de São Paulo, né? E aquilo gerou muita repercussão na mídia e tudo mais. O que fez vocês, assim, além de fazer parte da história, né, das histórias que o Djan viveu e tudo mais, o que fez vocês colocarem, assim, esse episódio como tão central do ponto de vista de colocar os pichadores no debate público, assim? Vocês consideram que esse episódio foi responsável por colocar o picho em evidência? Ele mudou a maneira como a sociedade via os pichadores, ou enfim, não mudou nada, ou melhorou, piorou? Qual é a importância, assim, o que torna esse episódio tão central? Quando a gente começou a escrever a história, né, na primeira versão do roteiro, que era baseado no argumento que eu tinha escrevido em um ano, muito baseado nas minhas vivências do final dos anos 90, no começo dos anos 2000, né? E eu conheci o Cláudio bem no período que a gente promoveu essas intervenções no campo da arte, né? Eu fui um dos que liderou essa ação da invasão da Bienal. Então a gente nem pensava em pôr isso no filme. Essa ideia surgiu no decorrer do projeto, foi mais recente agora, né? Que foi o Heitor ou foi a Vera que teve essa ideia, Cláudio? Foi o Heitor Dália. Então, e aí a gente tentou achar uma forma de colocar isso, de adaptar isso com o que a gente já vinha trabalhando, entendeu? Que tivesse um sentido, né? Então até a Valéria até surgiu muito
para dar sentido nessa transição, né? Porque o personagem da Valéria, ela atendeu essa proposta de como o Trinchas ia ter essa influência, né? Essa referência intelectual para poder chegar em ideias do Hacking Bay, que realmente, né? O Hacking Bay foi uma das inspirações que levou a gente a fazer aquelas intervenções, né? Teve outras referências também que a gente estava acessando na época, e acho que foi um episódio muito importante, acho que para a história do Picho, da Bienal também, né? A gente ajudou a popularizar a Bienal, inseriu a pichação numa discussão dentro desse campo da arte, e de lá para cá a gente passou a realmente se inserir nesse campo, que mudou assim para o pichador, foi um campo novo para atuar. Na rua não mudou nada para nós, continua sendo um crime, mas fora da rua, no campo da arte, a gente passou a ser ouvido, passou a ter oportunidade de apresentar trabalhos, de criar coisas novas, como de lá para cá a gente vem fazendo aí, né? Hoje já é uma realidade pichadores estarem participando de exposições como pichador dentro e fora do país, né? Não é uma coisa que ainda assim, o pichador já está lá, chegou, emplacou nesse campo, mas está tendo seu espaço, está tendo a sua oportunidade de ser visto e ser ouvido. Então, acho que foi isso que mudou. E para o filme, eu acho que trazer, né, uma discussão interessante também. Como faz parte da minha história, né, e o filme é muito baseado na minha história, eu acho que fez todo sentido ter a Bienal, né, nesse capítulo. Na real, tem muito mais coisa, né, na minha história que ficaria legal no filme, mas esse episódio eu acho que foi muito emblemático, muito simbólico. Perfeito. E, Cláudio, o que você pensa sobre esse episódio aí? Então, o personagem da Valéria, até pouco antes dos últimos roteiros, ela era uma pichadora. O Djan falou, não, vamos transformar, está tendo muito esse debate da área acadêmica com a pichação, vamos transformar ela numa estudante de arte. Foi já no final, assim, que isso. E tem uma coisa muito interessante, porque eu estudei muito a Invasão, porque o Djan filmou tudo. E eu vi, assim, muitas e muitas e muitas vezes toda a filmagem que ele fez. E se você escuta o áudio, que foi uma coisa que me chamou muito a atenção, já disse para o Djan isso algumas vezes, você vê toda a operação sendo comandada por ele. A invasão, a fuga, a liberação do segurança que segurava alguns pichadores, o momento das entrevistas que foram ali na hora, né? Teve algumas entrevistas que aconteceram no momento que as câmeras estavam lá. Então, tudo isso, se você fica escutando o áudio dele, que eu chamo ele de general, porque ele foi assim, ele comandou aquilo do início ao fim. Se você vê aquilo, você parece que foi só um surto ali, né? Uma invasão, e depois... Não, mas foi comandado aquilo ali, foi impressionante. Assim, eu estudei muito os vídeos do Djan, porque lá por 2004, né, Djan, ele parou de pichar e passou a registrar as ações. O que para mim foi assim fundamental, porque tinha absolutamente tudo ali do mundo, as festas, as músicas, o jeito de falar, tinha tudo ali. Inclusive a gente usou figurino, tudo. Inclusive a gente usou a câmera que ele registrava as coisas para ser a câmera da Valéria no filme. É a câmera real do Djan. Aquela que legal. Uma Raiete. A gente usava uma Raiete. Uma Raietezinha, exatamente. Que legal. Chama muita atenção no filme, aproveitando que vocês trouxeram um pouco disso, o realismo, como tudo é retratado, né? Tanto do ponto de vista de linguagem, a própria invasão à Bienal, mas eu queria chamar a atenção especialmente para a questão da filmagem das escaladas. Assim, é impressionante o quanto aquilo é realista, o quanto parece que a gente está vendo realmente pichadores subindo em prédios, e parece um documentário, de fato, parece que são as cenas inseridas ali. É pós-produção. Então, eu queria te perguntar assim sobre isso. Como que foi assim transformar essas cenas em algo que funciona tanto, que passa tanto essa verdade para o público? Eu acho que esse tipo de linguagem também foi uma decisão que eu também já tinha há muito tempo. Assim, não dá para você colocar... A pichação é uma coisa crua e espontânea, né? Então, se eu fizer um filme com cara de cinema, é contra a luz, movimentinho...
jogar essa linguagem no cinema, talvez eu atrapalhe a história. Eu ponho um véu na frente. Então, quanto mais documental, para mim, mais... Mas eu não queria também que fosse totalmente só documental e muito cru e muito feio. Então, essa era uma decisão. A parte da escalada, por exemplo, é uma técnica do começo do século passado. E a gente construiu uma parede em cima de um prédio. Construiu 2 andares de parede, das janelas, e isso está em cima do prédio. Porque até foi difícil duelar com eles, porque eles queriam realmente escalar, né, Dija? Assim, eles queriam realmente fazer... Falei, não dá para vocês fazerem ao vivo aqui, porque, sei lá, se der alguma coisa, como é que Perigoso. eu faço? Eu estou filmando, entendeu? E aonde eu ponho a câmera? Então, tinha certa dificuldade. Aí, a gente levou eles num estúdio para preparar essa janela, eles prepararam exatamente, porque tem o jeito de escalar, né? Que você pisa na coxa, aí vai no ombro, aí levanta, tem toda uma preparação. Então, a gente pegou uma técnica antiga mesmo de cinema, de construir isso no topo do prédio, porque aí era ao vivo. E algumas as pichações nas paredes e algumas cenas de fora da escalada das mais abertas, a gente aplicou em pós, filmou em croma, aquela coisa toda, e aplicou em pós. Mas dentro da linguagem documental do filme, isso parece real, né? Você acredita que... Porque eu não podia... Você vê, tinha uma limitação enorme, porque qualquer coisa eu tinha que repintar a parede, tinha entendeu? Então, como é que eu vou pichar a parte do atropelo, né? Que o jornalista atropela os urubus. Como é que eu vou pichar aquele viaduto inteiro depois? Nem autorização teria, sabe? Assim, até eu brinquei, porque o documentário Pichadores, né, fizeram ações reais ali, porque era um documentário. Mas a produtora era da Finlândia. Qualquer coisa, os caras estão na Finlândia. Eu tenho uma produtora aqui, com endereço, com tudo, entendeu? Então, assim, era muito... problema. E com sindicato, a segurança sempre foi uma questão assim, fundamental. Tanto é que nas cenas que estão mesmo no prédio, pendurado na coisa, eles estavam com cabo atrás, né? Seguros. Então, teve toda uma preocupação nesse sentido. Né? Perfeito. Funcionou muito bem. Obrigado. Para encerrar, queria fazer uma pergunta a vocês dois, entendendo assim a maneira como Urubus retrata os pichadores, retrata os personagens que estão ali. Eu queria entender assim, vocês consideram que esse filme e a própria posição de vocês como produtores de cultura tem esse papel assim de ajudar a mudar a maneira como o público enxerga os pichadores? E a própria maneira como a cultura, o cinema, a TV e tudo mais retrata essas pessoas? Eu acho que sim. Eu acho que o objetivo nunca foi manipular nenhuma posição e opinião, sabe? Meu objetivo como diretor é como é este mundo. Perfeito. É assim que eu quero fazer. Eu não vou defender. E uma coisa muito boa que o Djan me falou pela primeira vez que ele viu o filme, que é uma coisa, né? O Djan pode dizer um pouco melhor isso para encerrar, que é não vitimizar, sabe? Assim, não vitimizar. Então eu não quis tomar posição nenhuma. Só é assim que é. Por isso eu quis filmar o mais fiel possível de como os fatos aconteceram. Então eu sempre tive essa preocupação ideológica, né? Que o filme atendesse uma proposta do que realmente representa o movimento, né? Então eu sempre tive esse cuidado para o Cláudio não romantizar a história, nem vitimizar os personagens, né? Porque a galera do Picho tem muita força, tem muita potência, entendeu? Apesar de serem pessoas de origem humilde, né? São caras que têm um potencial gigantesco e, tipo, a gente encara a cidade com todas as adversidades que ela tem, de cabeça erguida, né? Acho que o filme até retrata isso. Como é que, né, essa galera vive na cidade, né? Eu consegui ver que o filme sintetizou bem isso, sabe? Tipo, como é que a gente encara a cidade, encara as adversidades, a dificuldade, né? Sempre com descontração e alegria, né? Tipo, você vê essa galera do Picho tá sempre por aí, tá sempre curtindo a vida, por mais difícil que ela seja, né? Por mais que exista segregação, né? Que exista desigualdade, né? A galera do Picho
tá sempre tentando ser feliz, tá ligado? Viver, tá ligado? Os caras são bons vivanos. Isso foi uma coisa que eu fiquei bem feliz, que eu consegui ter essa linha, entendeu? Sem opinar, sabe? Uhum. Acho que só ao fazer isso eu tenho muito essa posição de que vocês promoveram uma, uma mudança na maneira como a cultura retrata, porque assim, só de tratá-los como personagens, como seres humanos, já é muito diferente, por exemplo, de como a mídia sempre retratou pichadores, que é reduzi-los a delinquentes, assim. Então, só de tratar essas figuras como seres humanos, como personagens, já é uma visão, assim, uma retratação completamente diferente do que a cultura e a mídia têm É, feito até aqui. é um ser humano como qualquer outro que sangra igual. Bom, por enquanto é só. Acho que tivemos uma boa conversa aqui sobre urubus. E eu queria agradecer muito ao Cláudio e ao Jean por estarem aqui, por responderem as perguntas do Armazém Pop. E eu vou deixar as palavras finais para o Cláudio e para o Jean, para eles fazerem um convite aqui para a nossa audiência assistir Urubus, porque o meu convite eu já fiz elogiando o filme. Então agora eu deixo para eles. Eu espero assim, um grande objetivo assim, quanto mais pessoas virem o filme, é melhor, sabe? Assim, você vai realmente mergulhar num mundo que você não conhece e não espera o que você vai ver. Assim, assim, se puderem, assistam. É isso aí, é uma oportunidade aí que a gente está dando para vocês mergulhar um pouco nesse universo do Picho, de verdade mesmo. Tenho certeza que vai ser uma experiência que vai mudar aí a visão de mundo de muitas pessoas, né? Principalmente do lugar onde ela vive. Ela vai passar a ter um pouco mais de sensibilidade, né, com esses signos espalhados pela cidade. Isso aí, assista Urubus, galera. Boa.